Santo dia, meu irmão, minha irmã, quem como Deus? Ninguém. Que a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o conhecimento de si mesmo. Que o Senhor o ilumine e o abençoe neste dia. Meu irmão, minha irmã, que você de fato possa perseverar neste aprendizado, porque se consagrar a Nossa Senhora da maneira mais perfeita, se entregando totalmente a Jesus pelas mãos de Maria, da maneira mais perfeita, é o modo de mais agradar a Deus. E tudo que temos aprendido nestes dias, quero dizer para vocês, que está em perfeito acordo com a verdadeira doutrina da Igreja, a verdadeira doutrina ensinada pela Igreja. A fonte dos nossos estudos é o Instituto Hesed. Eu digo isso apenas para que você possa confiar no que temos colocado aqui, né? Vocês se lembram que anteriormente nós falamos que por causa do pecado de Adão e Eva, havíamos perdido um dom dos mais valiosos que todos, o mais precioso, o mais valioso dom, nós tínhamos perdido com o pecado de Adão e Eva? Pois é o dom do sobrenatural ou a graça santificante. Esse dom que nós perdemos. É sobre isso que falaremos hoje. Muitas vezes ouvimos falar dessa palavra graça, né? Vamos fazer uma diferenciação desta palavra graça para um melhor esclarecimento de significados. Quando dizemos, hoje no rosário da madrugada alcancei uma grande graça, estou rezando o terço da misericórdia, pedindo ao Senhor uma graça, né? Esta graça, a igreja chama de graça atual, né? A graça atual é uma graça provisória, momentânea, né? Vamos chamá-la de graça com G minúsculo. Esta graça com G minúsculo são os vários tipos de graças que Deus te concede. São muitas as que você pode testemunhar que o Senhor derrama em sua vida. Você poderia até me perguntar, mas Célia, graça com G maiúsculo, o que seria? Né? É aquilo que a igreja chama de graça habitual, a graça que habita dentro de você, também chamada graça santificante, a vida sobrenatural, a vida divina, a graça divina, estar em estado de graça. Em toda a obra da criação, nada é maior do que esta graça habitual, esta vida sobrenatural, como também ela é chamada. A graça com G minúsculo, ou a graça atual, é algo muito bom, é algo imenso, é algo maravilhoso. É uma graça transitória, mas a graça habitual é a graça por excelência, ela é permanente, é a graça do próprio Deus morando dentro da gente, vivendo dentro de você. Como diz São Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós vimos que Adão e Eva tinham dons maravilhosos, né? Os dons naturais, dons do próprio homem, né? Toda a sabedoria do homem, conhecimento, os dons préternaturais, que eram aqueles dons que permitiam que Adão e Eva, né, não morressem, não sofressem. Tinham uma perfeita comunhão com Deus, digamos assim, um relacionamento íntimo com Deus. Tinham dentro de si a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tinham a chamada vida divina. Assim como os anjos antes da prova, eles tinham essa graça habitual, esta graça santificante, que foi transformada em glória naqueles anjos que aceitaram a vontade de Deus. Vamos dizer que esta semente da graça habitual que havia neles brotou, floresceu e foi transformada na glória. Ou seja, eles contemplaram a face de Deus, eles viram a glória de Deus. Os anjos maus não desenvolveram esta graça e se perderam, se tornaram os demônios, né? Os anjos bons não têm essa semente da graça como nós, porque essa semente já se desenvolveu, se transformou na visão de Deus, na glória de Deus. Eles já entraram no céu e eles já contemplam a Deus no céu, né? Para poder entrar no céu como os anjos, tem que ter a graça de Deus.
Quem morre tendo a graça de Deus, vai para o céu, vê a glória de Deus. Quem morre sem a graça de Deus, se perde para sempre. Inclusive tem uma música que diz, que eu até gosto muito, né? Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Né? Adão e Eva tinham a graça santificante e a perderam quando cometeram o pecado original gravíssimo. Eles desobedeceram a Deus e se perderam. Não tanto como os anjos, por isso tiveram perdão. Na verdade, antes que Deus o expulsasse do paraíso, foram eles, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, cometeram um pecado grave e expulsaram a Santíssima Trindade de dentro deles, perdendo assim a graça habitual, trazendo consequências para toda a criação. Toda a criação de Deus sofreu consequências por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso, meus irmãos, o pecado grave é tão terrível. O pecado mortal expulsa Deus da sua alma. Deus tinha dito que se eles comessem o fruto da árvore, eles iam morrer. É claro que não significa que eles cairiam mortos na hora no chão e morreriam. Não, eles morreram na alma. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte que eles tiveram foi a morte da alma. Por isso, não puderam entrar no paraíso. A alma se separou do corpo e o corpo apodreceu no chão. Tu és pó e ao pó retornarás. Esta não era a vontade de Deus para nós. Esta não era a vontade de Deus para a humanidade. E o diabo, aproveitando disso, achou que havia vencido. Ele manchou a carne do ser humano com o pecado. Porque ele, sabendo que Deus é justo, não permitiria que nada impuro entrasse em sua presença. E por isso, a morte passou, como nós falamos anteriormente, a reinar no mundo, passou a ser a rainha do mundo. O inimigo, então, teve acesso ao ser humano e o escravizou ao pecado. Mas ele não imaginou que o homem sairia desta situação. Ele sabia que Deus queria se fazer homem, mas ele achou que manchando a carne do homem com o pecado, Deus não entraria nele, porque Deus é justo, não daria a vida eterna para ele. Mas o que o diabo não sabia era o que Deus tinha preparado, a Imaculada Conceição de Maria. Nossa Senhora foi gerada sem o pecado original. Deus deu a ela a mesma graça de Adão e Eva, a graça de Deus, a vida da Trindade, pelos próprios méritos antecipados da morte e ressurreição de Jesus, porque Deus é atemporal. Para Deus não existe tempo. Nossa Senhora já foi livre do pecado, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. É um mistério, às vezes difícil de nós entendermos, até mesmo para os teólogos, os estudiosos, né? Foi um trunfo de Deus contra o diabo. Deus enganou o diabo, vamos dizer assim. Por isso, ele odeia quando nós dizemos: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ele não suporta ouvir isso. Deus se fez carne, numa carne pura, imaculada. E nesta carne pura e imaculada de Maria, ele não tinha pecado e por isso teve o direito de ressuscitar. Viu? Porque nossa única esperança de salvação é Jesus. Antes disso, ninguém podia entrar no céu. Jesus ressuscitou e nos deu esta carne ressuscitada e abriu para nós as portas do céu. No nosso batismo, na Eucaristia, nós recebemos a carne de Cristo, nos tornamos um com Cristo. Jesus, ele instituiu os sacramentos para nós termos a oportunidade de, através dos sacramentos, acessar esta porta que ele abriu. Mas o batismo e a Eucaristia são os dois sacramentos mais importantes, vamos dizer assim, né? Para nós recebermos a carne de Cristo e nos tornarmos um com Cristo. João 15 vai dizer:
Jesus vai dizer em João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos desta videira. Vocês se tornam uma só coisa comigo. Segundo o Padre Pio, quando você recebe a Eucaristia, já não é mais uma coisa, já não é mais duas coisas, mas uma só com Cristo, né? O homem passa a ter dentro de si a vida íntima de Deus vivendo nele. No batismo, uma transformação acontece em sua alma. Ela recebe a chamada graça santificante e o estado de inimizade que existia entre ela, a sua alma, e Deus deixa de existir. Assim somos perdoados do pecado original e de todos os pecados pessoais e recebemos a filiação divina. É o que Jesus diz em João 14. Eu virei a ele e farei minha morada. Em João 4, Jesus diz à samaritana que dentro dela iria brotar uma fonte que jorraria para a vida eterna se ela bebesse desta água que Jesus desce, a água do batismo. Quando uma pessoa está em estado de graça, um gesto mais simples que ela faça, até de tirar uma casca de banana do caminho, por amor e oferecendo para a salvação das almas, pode trazer a salvação para muitas almas. Com um gesto mais simples, você pode interferir em toda a criação, em todo o universo. A graça que nós temos é maior que a graça de Adão e Eva, que Adão e Eva perderam. Eles tinham a Santíssima Trindade morando neles, mas nós temos algo muito maior. Além de termos a Santíssima Trindade morando em nós, o nosso corpo e a nossa alma humanas estão unidas ao corpo, sangue, alma e divindade do próprio Deus. Quando nós comungamos, os anjos se ajoelham em torno de nós para adorar Jesus. Os anjos, eles não podem receber Jesus porque eles não têm carne, não podem se unir substancialmente a Jesus. Deus está presente em nosso corpo, se mistura com nosso sangue, somos um com Deus. No Antigo Testamento, os anjos apareciam e os homens se prostravam para adorar a presença de Deus no anjo, porque eles eram portadores da presença divina. Mas no Novo Testamento, João vai se prostrar para adorar a Deus no anjo e o anjo vai dizer, não faça isso, porque eu sou igual a você. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aceitam o Espírito Santo, se tornam irmãos dos anjos. Foi assim, meu irmão. Jesus transformou todos os espinhos do pecado de Adão e Eva em oferta de amor e transformou em salvação para as almas, em salvação de almas. Hoje, a nossa luta contra as nossas más tendências pode salvar almas. Hoje, nossa luta contra os sofrimentos da vida, unidos a Jesus, a oferta de Jesus oferecidos no altar, pode se tornar em salvação de almas, salvação da minha família, salvação da sua família. E embora continuemos com a inclinação para o pecado, a semente divina é colocada em nós. Esta semente precisa crescer. Quanto mais esmolas, quanto mais orações, atos de caridade, jejum, confissões, sacrifícios, rosários, comunhões em estado de graça, o tanto que essa graça crescer, mais será o grau de intimidade com Deus no céu. Um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora vai crescer muito, porque ela traz o Espírito Santo, assim como ela levou o Espírito Santo até Santa Isabel, quando ela santificou João Batista com a sua presença, tendo Jesus no ventre, né? Os 7 dons que farão crescer as virtudes teologais, tudo isso Nossa Senhora vai trazer com o Espírito Santo para nós. As virtudes cardeais, vai tirar fora os vícios, vai tirar as manias, os pecados. Se confessando com frequência, cada confissão aumenta a graça em sua alma. Cada ato de caridade, cada gesto em Deus. Digo então para você, a única coisa que pode matar esta graça em sua alma é o pecado mortal. Com o pecado mortal, você expulsa o Espírito Santo de sua alma.
escolhe suas paixões, seus desejos e rejeita Deus. O catecismo ensina que se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno. Somente a confissão vai trazer de volta a graça de Deus para a nossa alma. A pior dor no coração de Deus, meu irmão, é quando um filho seu se perde. Custou tão caro para salvar cada um. Como dói no coração de Deus. Que dor quando um filho seu rejeita seus mandamentos e rejeita a salvação. Você pode ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Jesus nos fez participar da sua natureza divina. Leia também João 10, Gálatas 2, versículo 20. Lembram quando Nossa Senhora das Graças aparece para Santa Catarina de Labouré? Ela diz que os raios da mão dela são graças que ela derrama. E Santa Catarina, percebendo, que alguns raios eram mais pálidos que os outros, pergunta a Nossa Senhora o porquê. E a Virgem Maria então responde que aqueles raios mais claros são as graças que tenho para derramar, mas as pessoas não me pedem. Vamos pedir essas graças a Nossa Senhora, que ela nos dê a graça de permanecermos fiéis no caminho de Jesus, que ela nos dê a graça de permanecermos fiéis às palavras de Jesus, aos sacramentos da igreja e aos seus mandamentos. Em João 15, Jesus diz assim: fica em mim, que eu fico em você. Jesus desceu do céu, meu irmão, para você participar da graça, da sua graça santificante. Jesus está sempre com você. Ele tem a mente e o coração todo voltados para você. Fique você também com ele. Fique você também com as graças que ele tem para você. Nele se encontra toda a graça. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.